Antes de dormir, de S. J. Watson. Parte 1. Hoje. O quarto é estranho, nada familiar. Não sei onde estou, nem como vim parar aqui. Não sei como vou fazer para voltar para casa. Aqui passei a noite. Fui acordada por uma voz de mulher. Primeiro achei que ela estivesse na cama comigo. Depois, percebi que era apenas o noticiário e que o que eu estava ouvindo era o despertador do rádio-relógio. Quando abri os olhos, me vi aqui, neste quarto que não reconheço. Meus olhos se acostumam com a penumbra e olho ao redor na semi-escuridão. Há uma camisola pendurada atrás da porta do armário, adequada para uma mulher, porém, bem mais velha do que eu, e calças escuras dobradas cuidadosamente sobre o encosto de uma cadeira-mesa, mas não consigo ver muito mais. O rádio-relógio parece complicado, mas encontro um botão e dou um jeito de silenciá-lo. É então que ouço uma inspiração entrecortada atrás de mim e percebo que não estou sozinha. Eu me viro. Vejo uma grande área de pele e cabelos escuros entremeados de branco. Um homem. Seu braço esquerdo está para fora das cobertas e há um anel de ouro no dedo anelar da sua mão. Reprimo um gemido. Então este aqui não é só velho e grisalho, penso eu, como também é casado. Não apenas fiquei com um homem casado, mas fiz isso no que parece ser a casa dele, na cama que ele provavelmente compartilha com a esposa. Volto a deitar para tentar me recompor. Eu devia sentir vergonha. Imagino onde estará sua esposa. Será que preciso me preocupar com a possibilidade de ela voltar a qualquer momento? Eu a imagino de pé, do outro lado do quarto, gritando e me xingando. Uma medusa, uma massa de serpente. Fico pensando em como irei me defender, caso ela realmente apareça. Porém, o cara na cama não parece muito preocupado. Ele se virou e continuou roncando. Fico deitada o mais imóvel possível. Normalmente eu consigo me lembrar de como vou parar em situações como essa, mas não é o caso hoje. Deve ter sido uma festa, uma ida a um bar ou clube, e eu devia estar muito bêbada. Bêbada o suficiente para não me lembrar de absolutamente nada, e bêbada o suficiente para ter ido para a casa de um homem que usa aliança e tem pelos nas costas. Eu afasto as cobertas o mais suavemente possível e me sento na beirada da cama. Antes de mais nada, preciso usar o banheiro. Ignoro os chinelos aos meus pés. Afinal, ficar com o marido de outra é uma coisa, mas eu jamais seria capaz de usar os sapatos dela. Ando devagar, descalça, até o patamar da escada. Estou ciente da minha nudez, com medo de escolher a porta errada e dar de cara com algum inquilino, com um filho adolescente talvez. Aliviada, vejo que a porta do banheiro está entreaberta, entro e a tranco. Sento no vaso sanitário, depois dou descarga e me viro para lavar as mãos. Estendo o braço para apanhar o sabonete, mas há algo errado. De início não consigo perceber o que é, mas então eu vejo. A mão que segura o sabonete não parece ser a minha. A pele é enrugada, as unhas não têm esmalte e estão roídas até o sabugo. E tal como o homem deitado na cama que acabei de deixar no quarto, há uma aliança simples de ouro no meu dedo anelar. Olho aquilo por um instante, depois mexo os dedos. Os dedos da mão que seguram o sabonete também se mexem. Engulo em seco e o sabonete mergulha na pia. Olho para o espelho. O rosto que vejo me olhando de volta não é o meu. O cabelo não tem volume e está bem mais curto do que costumo usar. A pele nas faces e sob o queixo é flácida, os lábios finos, a boca curvada para baixo. Dou um grito contido sem palavras que se transformaria em um berro de choque caso eu o deixasse sair. Mas então noto os olhos. A pele ao redor deles está marcada com rugas, é verdade, mas apesar de tudo, são os meus olhos. A pessoa no espelho sou eu, porém com 20 anos a mais, 25, talvez mais. Não é possível. Ao começar a tremer,
Agarro a beirada da pia. Outro grito começa a crescer dentro do meu peito, e agora irrompe em um som estrangulado. Dou um passo para trás, me afastando do espelho, e é então que as vejo. As fotos, grudadas com fita adesiva na parede e no espelho. São fotos entremeadas com post-its amarelos, com anotações a hidracor, úmidos e encurvados. Escolho um ao acaso. Christine, diz, e uma seta aponta para uma foto minha. Essa nova eu, essa velha eu, sentada em um banco num cais, ao lado de um homem. O nome parece familiar, mas apenas de modo distante, como se eu me esforçasse para acreditar que fosse o meu. Na fotografia, nós dois estamos sorrindo para a câmera de mãos dadas. Ele é bonito, atraente, e quando olho mais de perto, vejo que é o mesmo homem com quem dormi, aquele que deixei na cama. A palavra Ben está escrito embaixo, e perto dela, seu marido. Engulo em seco e arranco a foto da parede. Não, penso. Não, não pode ser. Olho rapidamente as outras fotos. São todas de nós dois. Em uma, estou usando um vestido feio e desembrulhando um presente. Em outra, nós dois usamos casacos impermeáveis combinando. Estamos na frente de uma cachoeira, enquanto a nossos pés um cachorrinho fareja. Perto dela, há uma foto minha sentada ao lado dele, bebericando suco de laranja e usando a mesma camisola que vi no quarto ao lado. Recuo um pouco mais, até sentir os azulejos frios contra as minhas costas. É então que tenho vislumbre que associo com memória. Quando minha mente tenta se fixar nele, ele esvoaça para longe, como cinzas apanhadas pela brisa, e percebo que na minha vida existe um outrora, um antes, embora antes do que eu não saiba, e um agora. Mas não há nada entre os dois, além de um longo e silencioso vazio que me trouxe até aqui, até nós dois, até essa casa. Volto para o quarto. Ainda tenho a foto na mão, aquela na qual estou com o homem com quem acordei, e seguro-a na minha frente. O que está acontecendo? Pergunto. Estou gritando. Lágrimas correm pelo meu rosto. O homem se senta na cama de olhos semicerrados. Quem é você? Sou seu marido, responde ele. Seu rosto está sonolento sem nenhum sinal de irritação. Ele não olha para o meu corpo nu. Estamos casados há anos. Como assim casados há anos? Pergunto. Tenho vontade de sair correndo, mas não há para onde ir. O que você quer dizer? Ele se levanta. Tome. Ele me diz e me entrega a camisola, esperando até eu vesti-la. Está usando calças de pijama grandes demais para ele e uma camiseta regata branca. Ele me lembra o meu pai. Nós nos casamos em 1985, continua ele. Há 22 anos. E você? O quê? Sinto o sangue fugir do meu rosto. O quarto começa a girar. Há um relógio tic-taqueando em algum ponto da casa, e o som parece tão alto quanto de marteladas. Mas... Ele dá um passo na minha direção. Como? Christine, você tem 47 anos. Olho para ele, para esse estranho que sorri para mim. Não quero acreditar nele. Não quero sequer escutar o que ele está dizendo, mas ele prossegue. Você sofreu um acidente terrível. Machucou a cabeça. Você tem dificuldade para se lembrar das coisas. Que coisas? Pergunto, querendo dizer. Com certeza não os últimos 25 anos, certo? Que coisas? Ele novamente dá um passo na minha direção, aproximando-se de mim, como se eu fosse um animal assustado. Tudo, responde ele. Às vezes a partir dos 20 e poucos anos, às vezes até antes disso. Minha mente gira num turbilhão de datas e idades. Não quero perguntar, mas sei que preciso. Quando? Quando foi o acidente? Ele olha para mim e seu rosto é um misto de pena e medo. Quando você tinha 29 anos.
Fecho os olhos. Mesmo que minha mente tente rejeitar essa informação, de alguma forma sei que é verdade. Eu me escuto começar a gritar de novo, e ao fazer isso, esse homem, esse Ben, vem até onde estou, parada de pé à porta. Sinto a presença dele perto de mim. Não me mexo enquanto ele enlaça a minha cintura. Não resisto quando ele me puxa de encontro a seu corpo. Ele me abraça. Juntos balançamos suavemente e percebo que aquele movimento parece familiar de alguma maneira. Faz com que eu me sinta melhor. Eu amo você, Christine, diz ele, e embora eu saiba que devia dizer que o amo também, não o faço. Não digo nada. Como posso amá-lo? Ele é um estranho. Não faz sentido. Quero saber tantas coisas. Como cheguei aqui? Como consigo sobreviver? Mas não sei como perguntar. Estou com medo, digo. Eu sei, retruca ele. Eu sei, mas não se preocupe. Vou cuidar de você. Sempre cuidarei de você. Você vai ficar bem. Confie em mim. Ele avisa que vai me mostrar a casa. Eu me sinto mais calma. Pus calcinhas e uma camiseta velha que ele me deu. Depois vesti um hobby. Saímos para o patamar da escada. O banheiro você já viu, diz ele abrindo a porta ali perto. E este é o escritório. Há uma mesa com tampa de vidro com o que adivinho ser um computador, embora pareça ridicularmente pequeno, quase um brinquedo. Perto dele é um gaveteiro porta-arquivos de metal cinza, e na parede acima, um calendário de planejamento. Tudo está arrumado e organizado. Eu trabalho aqui de vez em quando, diz ele fechando a porta. Atravessamos o patamar e ele abre outra porta. Uma cama, uma penteadeira, mais armários. Parece quase idêntico ao quarto onde acordei. Às vezes você dorme aqui, continua ele, quando tem vontade, mas em geral não gosta de acordar sozinha. Entra em pânico quando não consegue descobrir onde está. Faço um sinal de concordância. Eu me sinto como um possível inquilino a quem mostram um apartamento novo, ou quem sabe, alguém que se candidata a dividir uma casa. Venha, vamos descer. Eu sigo a escada abaixo. Ele me mostra uma sala de estar. Sofá marrom com poltronas combinando. Uma tela plana fixada na parede, que ele me diz ser uma televisão. Uma sala de jantar e uma cozinha. Nada daquilo é familiar. Não sinto absolutamente nada, nem mesmo quando vejo uma fotografia nossa emoldurada sobre um aparador. Tem um jardim nos fundos, diz ele, e olho pela porta de vidro que leva para fora da cozinha. O dia está começando a clarear. O céu noturno começa a se tornar azul escuro, e consigo ver a silhueta de uma grande árvore, mas pouca coisa além disso. Percebo que não sei nem em que parte do mundo estamos. Onde estamos? Pergunto. Ele fica atrás de mim. Vejo nós dois refletidos no vidro. Eu, meu marido, na meia-idade. Estamos no norte de Londres, responde ele. Dou um passo para trás. O pânico começa a aumentar. Meu Deus, digo. Não sei nem onde eu moro. Ele segura minha mão. Não se preocupe, você vai ficar bem. Eu me viro para encará-lo, esperando que ele me diga de que maneira vou ficar bem, mas ele não o faz. Posso preparar o seu café? Por um momento fico aborrecida com ele, mas então respondo. Sim, sim, por favor. Ele enche uma chaleira. Puro, por favor, eu digo. Sem açúcar. Eu sei, diz ele sorrindo para mim. Quer torrada? Respondo que sim. Ele deve saber tanto a meu respeito, e contudo, isso ainda parece amanhã depois da primeira noite que passamos com alguém que mal conhecemos. Tomar o café da manhã com um estranho na casa dele, imaginando quando será aceitável ir embora e voltar para casa. Mas aí é que está a diferença. Aparentemente, esta é a minha casa. Preciso sentar, digo. Ele olha para mim. Pode sentar na sala. Eu levo o café em 1 minuto. Então saio da cozinha. Alguns instantes depois,
Ben se junta a mim e me entrega um livro. Este é um álbum de recortes, diz. Talvez ajude. Eu o apanho da sua mão. A encadernação é de uma imitação barata de couro feita de plástico, e uma fita vermelha fecha o livro num laço mal feito. Volta em 1 minuto, diz ele e deixa a sala. Sento no sofá. O álbum pesa sobre o meu colo. Tenho a sensação de que olhá-lo é como xeretar a vida de alguém. Recordo a mim mesma de que seja lá o que estiver ali dentro, diz respeito a mim. Foi entregue pelo meu marido. Desamarro o laço e abro o álbum ao acaso. Uma foto minha e de Ben, parecendo bem mais jovens. Fecho-o com um movimento brusco. Corro as mãos pela encadernação. Folheio as páginas. Eu devo fazer isso todos os dias. Nem consigo imaginar. Tenho certeza de que houve um erro terrível. Entretanto, não pode ser. A prova está aqui. No espelho lá em cima, nas rugas das mãos que acariciam o livro à minha frente. Não sou a pessoa que achei ser ao acordar pela manhã. Mas quem era essa pessoa? Penso. Quando eu fui esse alguém que acordou na cama de um estranho e só pensava em fugir. Fecho os olhos. Sinto como se estivesse flutuando, sem esteios, sob risco de me perder. Preciso me ancorar em alguma coisa. Fecho os olhos e tento focar em algo, qualquer coisa sólida. Não encontro nada. Tantos anos da minha vida, penso, estão faltando. Este álbum irá me dizer quem sou, mas não quero abri-lo. Ainda não. Quero ficar aqui sentada por um tempo, com todo o passado em branco, no limbo, equilibrada entre a possibilidade e os fatos reais. Tenho medo de descobrir o meu passado, aquilo que conquistei e o que não conquistei. Ben retorna e coloca uma bandeja à minha frente. Torradas, 2 xícaras de café e uma jarra de leite. Tudo bem com você? Pergunta ele. Faço que sim com a cabeça. Ele senta ao meu lado. Fez a barba e vestiu calças, camisa e gravata. Não parece mais o meu pai. Agora parece alguém que trabalha em um banco ou no escritório. Nada mal, penso. Depois afasto o pensamento da minha mente. Todos os dias é a mesma coisa? Pergunto. Ele coloca uma torrada em um prato, passa manteiga nela. Basicamente, ele responde. Quer? Faço que não com um aceno e ele dá uma mordida. Você parece ser capaz de reter informações enquanto está acordada, mas quando dorme, a maioria delas se perde. Seu café está bom? Respondo que sim, e ele apanha o álbum das minhas mãos. Isso é uma espécie de álbum de recorte, diz ele abrindo. Tivemos um incêndio há alguns anos, por isso perdemos muitas coisas e fotos antigas, mas ainda sobraram algumas. Ele aponta para a primeira página. Esse é o seu diploma, diz. E aqui está uma foto sua no dia da sua formatura. Olho para a direção que ele aponta. Estou sorrindo, o olhar franzido diante da luz do sol, de beca preta e capelo de feltro com franja dourada. E logo atrás de mim está um homem de terno e gravata, com a cabeça voltada para longe da câmera. É você? Pergunto. Ele sorri. Não, não me formei com você. Eu ainda estava estudando nessa época. Química. Olho para ele. Quando nos casamos? Ele se vira para me encarar e segura minhas mãos entre as dele. Fico surpresa com a aspereza de sua pele. Talvez por estar acostumada, creio eu, à maciez da juventude. 1 ano depois de você obter seu doutorado, já estávamos namorando havia alguns anos nessa época, mas você, nós dois, nós quisemos esperar até você terminar os estudos. Faz sentido, pensei, embora pareça estranhamente pragmático da minha parte. Eu me pergunto se queria mesmo me casar com ele para começo de conversa. Como se lesse a minha mente, ele diz: estávamos muito apaixonados. E depois acrescenta: e ainda estamos. Não consigo pensar em nada para dizer.
Sorrio. Ele toma um gole de café antes de voltar a olhar para o álbum em seu colo. Vira mais algumas páginas. Você se formou em letras, diz ele. Depois teve alguns empregos, só uns bicos, trabalhos de secretariado, vendas. Não tenho certeza se você realmente sabia o que queria. Eu me formei e fiz licenciatura. Foi uma luta durante alguns anos, mas aí consegui uma promoção e então, bem, aqui estamos. Olha ao redor da sala. É arrumada, confortável, estilo puramente classe média. Há uma foto emoldurada de uma floresta pendurada acima da lareira e pequeninas estatuetas de porcelana ao lado do relógio sobre a bancada da lareira. Imagino se ajudei a decorar a casa. Ben prossegue. Dou aula numa escola secundária aqui perto. Agora sou chefe de departamento. Ele diz aquilo sem nenhuma ponta de orgulho. E eu? Pergunto, embora na verdade saiba qual é a única resposta possível. Ele aperta a minha mão. Você precisou parar de trabalhar depois do seu acidente. Você não faz nada. Ele deve ter percebido meu desapontamento. Mas tudo bem, não precisa. Meu salário dá para nós dois. A gente se vira, estamos bem. Fecho os olhos, pouso a mão na testa. Tudo isso parece demais. Quero que ele se cale. Sinto como se só conseguisse processar determinada quantidade de informações, e que se ele continuar ou acrescentar mais alguma coisa, vou explodir. O que eu faço o dia inteiro? Tenho vontade de perguntar, mas temendo a resposta nada digo. Ele termina sua torrada e leva a bandeja até a cozinha. Quando volta, está usando um sobretudo. Preciso ir trabalhar. Ele avisa. Fico tensa. Não se preocupe, continua ele. Vai ficar tudo bem. Ligo mais tarde, prometo. Não se esqueça de que hoje não é diferente de nenhum outro dia. Vai ficar tudo bem. Mas, começo a dizer. Eu preciso ir, diz ele. Desculpe. Antes de sair, vou lhe mostrar algumas coisas de que talvez você precise. Na cozinha, ele me mostra o que está nos armários. Aponta para algumas sobras de comida na geladeira, que podem servir de almoço, e para um quadro de avisos na parede, ao lado de uma caneta preta amarrada em um cordão. Às vezes deixo recados aqui para você, diz ele. Vejo que ali está escrita a palavra sexta-feira, em letras maiúsculas bem feitas e caprichadas, e abaixo as palavras roupa para lavar, caminhada, leve o telefone, TV, embaixo da palavra almoço. Ele anotou que tem sobras de salmão na geladeira e acrescentou salada. Por fim, escreveu que deve chegar às 18 horas. Você também tem uma agenda, informa ele. Está na sua bolsa. No verso dela há vários números de telefone importantes anotados, além do nosso endereço, para o caso de você se perder. E há um telefone celular. O quê? Interrompo. Um telefone, diz ele. É sem fio e você pode usá-lo em toda parte. Fora de casa, em qualquer lugar. Está na sua bolsa. Não se esqueça de levá-lo se for sair. Pode deixar. Certo, diz ele. Vamos até o corredor e ele apanha uma maleta de couro surrada perto da porta. Estou indo então. Tudo bem, digo. Não sei muito bem o que mais dizer. Eu me sinto como uma criança que não foi para a escola e ficou sozinha em casa enquanto os pais vão trabalhar. Não toque em nada, imagino ele dizendo. Não se esqueça de tomar seu remédio. Ele vai até onde estou e me beija na bochecha. Eu não o impeço, mas também não retribuo o beijo. Ele se vira na direção da porta de entrada e está prestes a abri-la quando para. Oh! Exclama, olhando de novo para mim. Quase esqueci. Sua voz parece de repente forçada, com entusiasmo fingido. Ele está se esforçando demais para fazer aquilo parecer natural. É óbvio que esteve planejando há algum tempo o que iria dizer. No fim, não é tão ruim quanto eu temia. Vamos viajar hoje à noite, diz ele. Passar o fim de semana fora. É nosso aniversário. Por isso pensei em fazer algo diferente, tudo bem?
Faço que sim com a cabeça. Tudo bem, parece legal, respondo. Ele sorri, parecendo aliviado. Dá para ficar animado com isso, hein? Um pouco de brisa do mar vai nos fazer bem. Então ele se vira para a porta e a abre. Ligo mais tarde, avisa, para ver como você está. Sim, eu digo. Por favor, ligue. Eu amo você, Christine, diz ele. Nunca se esqueça disso. Ele fecha a porta depois de sair e eu me viro. Volto para casa. Algum tempo depois, meio da manhã, estou sentada em uma poltrona. A louça está lavada e organizada no secador. A roupa suja está na máquina. Eu me mantive ocupada. Mas agora me sinto vazia. É verdade o que o Ben disse. Não tenho memória, nada. Não há uma só coisa nesta casa que eu me lembre de ter visto antes. Nem uma única fotografia, sejam as que rodeiam o espelho, sejam aquelas no álbum à minha frente. Nada me desperta lembrança de quando foi tirada, e não há nenhum momento com Ben de que eu me recorde, a não ser os que compartilhamos esta manhã. Minha mente parece totalmente vazia. Fecho os olhos, tento me concentrar em alguma coisa. Qualquer coisa. Ontem, o Natal passado, qualquer Natal, meu casamento, não há nada. Eu me levanto, ando pela casa de quarto em quarto, devagar, a esmo, como um espectro, deixando a mão roçar as paredes, as mesas, os encostos dos móveis, mas sem realmente tocá-los. Como fiquei assim? Penso. Olho os carpetes, os tapetes estampados, as estatuetas de porcelana sobre a lareira e os pratos ornamentais arrumados sobre suportes na sala de jantar. Tento dizer a mim mesma que isso é meu, tudo meu, minha casa, meu marido, minha vida. Mas essas coisas não pertencem a mim, não são parte de mim. No quarto, abro o guarda-roupa e vejo uma fileira de roupas que não reconheço, penduradas de modo organizado, como versões ocas de uma mulher que eu jamais conheci. Uma mulher por cujo lar agora estou vagando, cujo sabonete e shampoo usei, cuja camisola eu despi e chinelos estou usando. Ela está escondida de mim, uma presença fantasmagórica, isolada e intocável. Esta manhã, escolhi minha roupa de baixo cheia de culpa, vasculhando pelas calcinhas enroladas ao lado das meias calças, como se estivesse com medo de ser pega. Contive a respiração quando encontrei calcinhas de seda e renda no fundo da gaveta, peças compradas tanto para serem vistas quanto para serem usadas. Depois de rearrumar as peças não usadas, exatamente como eu as havia encontrado, escolhi calcinha azul clara, que parecia ter um sutiã combinando, e coloquei os dois. Antes de vestir por cima um par de meias calças grossas, calças e uma blusa. Então me sentei à penteadeira para examinar meu rosto no espelho, abordando o meu reflexo com cautela. Investiguei as linhas da minha testa, as dobras de pele sob os meus olhos. Sorri e olhei para os meus dentes e para as rugas agrupadas ao redor da minha boca, para os pés de galinha que surgiram. Notei as manchas na minha pele, a descoloração da minha testa que parecia de um hematoma que ainda não havia sumido completamente. Encontrei maquiagem e pus um pouquinho de pó, um toque de blush. Imaginei uma mulher, a minha mãe. Percebo agora, fazendo o mesmo, chamando aquilo de pintura de guerra. E esta manhã, enquanto tirava o excesso de batom com um lenço de papel e retocava o rímel, a palavra pareceu apropriada. Eu sentia como se estivesse indo para uma espécie de batalha, ou como se alguma batalha estivesse vindo até mim. Mandando-me para a escola, aplicando maquiagem, tentei pensar na minha mãe fazendo outra coisa. Nada veio. Vi apenas um vazio, enormes lacunas entre minúsculas ilhas de lembranças. Anos de vazio. Agora na cozinha, abro os armários, embalagens de macarrão, pacotes de um arroz rotulado como arbóreo, latas de feijão. Não reconheço essa comida.
Eu me lembro de comer torrada com queijo derretido, peixe cozido em saquinhos, sanduíches de carne enlatada. Retiro uma lata rotulada de grão de bico. Não sei o que são essas coisas. Quem dirá como cozinhá-las? Como então sobrevivo como esposa? Olho para o quadro de avisos que Ben me mostrou antes de sair. Ele tem uma cor acinzentada suja. Nele palavras foram rabiscadas e depois apagadas, e cada uma deixou ali um resíduo fraco. Fico pensando o que eu iria achar se pudesse voltar e decifrar as camadas, como se fosse possível investigar o meu passado dessa maneira, se seria útil. Estou certa de que tudo o que eu iria encontrar seriam recados e listas de compras a fazer, de tarefas a cumprir. Isso é de fato a minha vida? Penso. Será isso tudo que eu sou? Pego a caneta marcador e acrescento mais um recado ao quadro. Fazer as malas para hoje à noite. Não é um grande lembrete, mas é meu. Ouço um barulho, uma música vindo da minha bolsa. Abro-a e esvazio seu conteúdo no sofá. Minha bolsa, alguns lenços de papel, canetas e um batom. Um pó compacto, o recibo de compra de 2 cafés. Uma agenda quadrada de apenas 5 centímetros com uma estampa de flores na frente e um lápis na lombada. Encontro algo que adivinho ser o telefone que Ben descreveu. É pequeno, de plástico, como um teclado que o faz parecer um brinquedo. Está tocando, a tela piscando. Aperto o que espero ser o botão certo. Alô? Digo. A voz que responde não é de Ben. Oi, Christine. É Christine Lucas quem está falando? Não quero responder. Meu sobrenome parece tão estranho quanto o meu primeiro nome havia parecido. Sinto como se qualquer chão firme, que eu porventura houvesse conquistado, tivesse sumido de novo, substituído por areia movediça. Christine, você está aí? Quem pode ser? Quem sabe onde estou? Quem eu sou? Percebo que pode ser qualquer pessoa. Sinto o pânico se avolumar dentro de mim. Meu dedo paira sobre o botão que encerrará a chamada. Christine, sou eu, Dr. Nash. Por favor, responda. Esse nome não significa nada para mim, mas mesmo assim eu digo. Quem é você? A voz assume um novo tom. Alívio? É o Dr. Nash, responde ele. Seu médico. Outro ataque de pânico. Meu médico? Repito. Não estou doente. Tenho vontade de acrescentar, mas nem disso estou certa. Sinto minha mente começar a girar. Sim, responde ele. Mas não se preocupe, estamos apenas trabalhando a sua memória. Não há nada de errado. Noto a palavra que ele usou. Estamos. Então ele é mais uma pessoa de quem não tenho lembrança. Que tipo de trabalho? Pergunto. Estou tentando ajudar você a melhorar as coisas, responde ele, tentando descobrir exatamente o que provocou seus problemas de memória e se existe algo que possamos fazer a respeito. Faz sentido, embora outro pensamento me ocorra. Por que Ben não mencionou esse médico antes de sair esta manhã? De que maneira? Pergunto. O que estamos fazendo? Nós estivemos nos encontrando ao longo das últimas semanas, 2 vezes por semana, mais ou menos. Não parece possível. Outra pessoa que vejo regularmente e que não deixou nenhuma impressão em mim. Mas nunca vi você. Sinto vontade de dizer. Você poderia ser qualquer um. O mesmo vale para o homem com quem acordei esta manhã, e no fim das contas ele é meu marido. Eu não me lembro, digo em vez disso. A voz dele se suaviza. Não se preocupe, eu sei. Se o que ele diz é verdade, então ele deve entender isso tão bem quanto qualquer um. Ele explica que nosso próximo encontro é hoje. Hoje? Penso no que Ben me disse esta manhã, na lista de tarefas escrita no quadro da cozinha. Mas meu marido não me disse nada. Percebo que é a primeira vez que eu me refiro a ele dessa maneira, ao homem com quem acordei. Uma pausa então,
e o Dr. Nash diz: Não tenho certeza se Ben sabe que você está se consultando comigo. Noto que ele sabe o nome do meu marido, mas digo: Isso é ridículo. Como ele não saberia? Ele teria me avisado. Um suspiro. Você precisa confiar em mim, diz ele. Posso explicar tudo quando nos virmos. Estamos fazendo um bom progresso. Quando nos virmos, como será possível nos encontrarmos? A ideia de sair sem Ben, sem que ele sequer saiba onde estou ou com quem estou, me aterroriza. Sinto muito, eu digo. Não posso. Christine, insiste ele. É importante. Se você olhar na sua agenda, verá que o que eu estou dizendo é verdade. Você está com ela aí? Deve estar na sua bolsa.